Oi, eu sou a Maru, essa é meio que a minha zona morta, esse é meu gato, e hoje é dia da gente falar sobre Leaf Left. Esse é um filme japonês de drama e suspense que foi lançado dia 7 de abril de 2018. Um detalhe que me deixou muito feliz sobre a sua produção é que o diretor é o Eisuke Naito. Ele também foi responsável pelo live action de Light Club, e isso fica um tanto quanto óbvio pelas cenas de sangue exagerado, que é um toque especial que eu gosto demais. O filme é inspirado em um mangá chamado Misumi Sou, do autor Rensuke Oshiriki. O mangá foi publicado de 2007 até 2009, tendo um total de 3 volumes. No geral, ambos contam a história de Haruka Nozaki, uma garota de Tóquio que precisou se mudar para uma cidade interior por causa do trabalho de seu pai. A cidade é tão pequena que essa é a última turma que vai se formar nesse colégio, e depois vai simplesmente fechar. Por ser essa cidade pequena, todos ali se conhecem desde muito jovens, o que torna Haruka uma estranha e com isso uma vítima perfeita para todos. Ela suporta todo esse bullying calada, mas também porque um garoto chamado Mitsuru a ajuda bastante. Ela sente que consegue aguentar mais alguns meses dessa humilhação constante, só que um dia um incêndio misterioso atinge a sua casa, matando seus pais e deixando sua irmã mais nova gravemente ferida. Isso faz com que Haruka tenha um colapso emocional e comece a revidar contra os seus agressores. Essa é uma típica história de vingança que já vimos diversas vezes, mas isso não torna o filme menos interessante. O filme ele parece bem óbvio em alguns momentos e ele se aproveita bastante disso, dessa visão que a gente tem de alguns personagens para esconder alguma parte do seu plot. Quando você vê uma segunda vez, você repara nisso, mas toda a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, nossa, eu já vi isso em algum lugar, então eu sei para que lado vai. Só que ele acaba indo para um lado um pouco oposto. Não é uma coisa, meu Deus, eu nunca poderia prever isso, mas eu achei muito bom e muito fofo. E eu vou comentar aqui tanto o filme quanto o mangá, só que deixando claro que essa é uma obra que conseguiu ser muito fiel ao seu material original. O que tem são pequenas passagens que acabam justificando um pouco mais os personagens, só que não é nada que você não vai entender caso você não leia o mangá. Tanto o filme quanto o mangá eles funcionam muito bem sozinhos, você não vai perder nada se não consumir uma das mídias, mas se você acabar consumindo os dois, você vai apenas conseguir informações adicionais. Nada que você não consiga pegar no ar durante o filme, mas se você ler o mangá, você vai ter algumas informações que talvez não fiquem tão claras. E o final também é diferente. E eu vou falar do filme aqui, vai ter spoiler, mas caso você queira ver o filme antes desse vídeo, eu vou deixar um link, meio que talvez tenha um filme lá, mas eu também vou deixar o link para o mangá para quem quiser ler. Mas como eu disse, consumir apenas uma das mídias não vai afetar nada você, tanto que durante o filme há diversos enquadramentos que são exatamente iguais ao do mangá. Então, é 100% fiel, você lê o mangá ou não lê não vai fazer a menor diferença, você vai entender tudo. Mas dito isso, vamos falar sobre a história de Leaf Left. O filme começa nos apresentando Haruko, que é a personagem 100% coitadinha. Ela tem cara de coitadinha, ela fala igual uma coitadinha, 100% coitadinha. E o filme já começa mostrando que roubaram os sapatos dela no colégio. Ela sabe exatamente quem foi e ela sabe exatamente onde encontrar essas pessoas. Então, ela vai para atrás do colégio, eu acho que é esse lugar, onde ela encontra um grupo de meninas e tem uma que se destaca bastante, que é a Taeko, que ela tem o seu cabelo descolorido, o que a gente já pensa, delinquente, ela é a líder do grupo, 100% isso. Só que ela nunca faz nada, ela só fica observando. E tem realmente isso de, tá, ela é a líder do grupo, obviamente ela não vai sujar a mão dela. Mas essas meninas que roubaram o sapato da Haruko o jogaram em um tipo de lixão a céu aberto e, obviamente, a nossa coitadinha vai ter que descer lá para pegá-lo. Só que tudo de ruim acontece, já que ela acaba escorregando, cai de cara na lama e ela deixou a mochila dela lá com as meninas que estavam fazendo bullying. Então, obviamente, elas começam a jogar tudo nesse lixão. E um detalhe muito importante é que esse buraco é muito difícil de você sair depois que você entrou nele, porque as paredes são altas e são escorregadias, afinal é só terra. E ela tá meio lamacenta. Por isso, a Haruko fica muito tempo ali sendo humilhada, até que chega mais pessoas, começam a rir dela, e quando eles comentam em fazer alguma coisa um pouco mais pesada, a Taeko fala, pô gente, isso aqui já tá chatão, vamos embora porque eu não quero mais ver a cara dessa otária. E assim a Haruko fica ali sozinha, jogada na lama, vendo seus agressores indo embora e ela tendo que dar um jeito de sair desse buraco. Mas ela consegue sair desse buraco depois de muito tempo, e quando ela volta pra casa, a sua irmã mais nova tá esperando por ela, assim como toda a sua família. Seu pai e sua mãe também estão bem preocupados porque ela ficou muito tempo desaparecida. A irmã mais nova começa a chorar desesperadamente porque ela sente quando a irmã tá triste, e também porque a sua irmã mais velha tá coberta de lama, tudo dela tá completamente
sujo de lama também. Ela tá simplesmente a visão do bullying. E o pai dela comenta que não pode ficar assim, que ele vai no colégio no dia seguinte para conversar com a diretora, ou melhor, com a professora, nesse caso. E isso realmente chega a acontecer, o que me deixou bem surpresa, porque, meu Deus, eu sempre achei que adultos em filmes seriam meio omissos. Mas não, o pai da coitadinha, o senhor coitadinho, ele vai até o colégio e começa a questionar a professora de, meu Deus, a minha filha está apanhando no colégio. O que você vai fazer sobre isso? Você tem que parar essas crianças meliantes. Você precisa dar um jeito. Só que a professora, que também é da Coitadolândia, acaba comentando que, putz, não tem o que fazer, é o último ano. E um detalhe muito importante que eu tava esquecendo é que esse colégio só tem uns 10 alunos e ele vai fechar assim que essa turma se formar, porque simplesmente a vila não tem mais criança. Acabou as crianças da escola, então vamos fechar essa porra. E por causa disso, a professora alega que quer deixar tudo em paz nesse último ano, para o colégio não ser fechado com o nome manchado. Só que o senhor coitadinho fica um tanto quanto em choque, porque não é a primeira vez que a sua filha chega agredida em casa. Ele quer um posicionamento de uma autoridade, que nesse caso é a professora, só que a mulher simplesmente nem aí, cagou legal pra situação e fala: não tem o que eu possa fazer. Infelizmente, sua filha que tem que dar um jeito, a sua filha que se vire. Assim, o senhor coitadinho ele vai embora, só que quando ele tá indo embora, as crianças meliantes desse colégio, que andam com estilete debaixo da língua, dão um chute no senhor coitadinho que faz ele rolar a escada abaixo. E um detalhe que prova como essas crianças são 100% meliantes, não tem mais salvação, é que no tênis do moleque tinha um monte de taxinha. Então, ele já fez tudo isso de caso pensado, ele realmente furou as costas do pai da coitadinha em um único chute e ainda empurrou ele escada abaixo, o que poderia ter o matado, mas não matou, felizmente. E voltamos para nossa coitadinha que ainda tem que ir pro colégio. Assim que ela chega na sala, ela vê um corvo morto em cima da sua mesa e ele tá pingando sangue e todo mundo da sala tá rindo. Porém, um moleque chamado Mitsuru acaba levantando e começa a questionar: gente, pelo amor de Deus, um corvo morto, sério? Acho que a gente passou um pouco do limite. E, obviamente, que ele aponta pra Taeko, porque ela é meliante e até então a gente acredita que ela é a líder da gangue. Mas ela responde que não foi ela que fez isso, e sim outro maluco lá que também tem um cabelo descolorido. Além disso, o Mitsuru começa a questionar por que a professora não faz nada. Ela entra na sala, ela começa a escrever no quadro e simplesmente ela não questiona, ela tá ouvindo todas as crianças humilhando a Hatsuru diversas vezes, eles estão tipo rindo demais dela, e a professora ali, cagou legal, ignorando 100%. E conforme essas risadas vão ficando mais altas, a professora simplesmente tem um surto, ela sai correndo da sala e acaba vomitando no corredor. A gente escuta essas crianças ainda rindo e chamando a professora de diversos apelidos nojentos. É um cenário 100% caótico esse colégio, a professora não consegue lidar com os alunos, ninguém consegue fazer nada, e tem um corvo morto na mesa de uma aluna e ninguém fala nada. Eles apenas continuam rindo e achando tudo isso uma situação 100% fascinante. Mas a Haruko volta para casa e ela vê nas costas do pai a marca do pé do moleque. E nesse momento, eles têm uma reunião de família ali que os pais deixam bem claro que a Haruko não precisa mais voltar para o colégio. Eles falam: não, falta alguns meses para você se formar, você já tá de boa, você não tem mais que voltar para aquele lugar, já que nenhum professor vai fazer nada. O que eu fiquei realmente surpresa. Eles estão realmente pensando na sua filha. Passa alguns dias e a coitadinha realmente não vai mais voltar para o colégio, 100% positivo. Só que todo mundo ficou revoltado porque ela não ia voltar para o colégio, o que fez o bullying, que estava totalmente focado na Haruko, mudar para Rumi, uma menina que não tem amigos, ela é bem estranha e ela sempre tá sorrindo de uma forma assustadora. E como não tinha mais ninguém pra encher o saco, começam a meio que bater nela e a furá-la com taxinhas. E a única missão que ela recebe é que ela tem que trazer a Haruko de volta para o colégio, ou ela vai ser 100% vítima até o último dia de aula. É claro que a Rumi vai correndo pra casa da Haruko pra falar: volta pro colégio, pelo amor de Deus. Esse momento eu adorei, que a Rumi vai até a casa da Haruko e questiona: mas você tá com febre mesmo? Quando que você vai voltar pro colégio? E a Haruko responde: pô, eu não vou voltar mais não. Eu simplesmente vou ficar em casa até o último dia, talvez eu apareça na formatura, mas é isso, um beijo. E a Rumi começa a falar: não, você não pode ficar em casa. Porque se você ficar em casa, eu que vou apanhar. Eu quero que você apanhe, não eu. Nesse momento eu fiquei pensando que se fosse comigo, eu ia apenas falar: putz,
fazer o quê, né? Alguém tem que apanhar e não sou eu. E é exatamente isso que a Haruka fala, porque ela simplesmente fala, ó, não vou voltar, uma pena. Então, em um momento que a Haruka tá de costas pegando um CD para Rumi, a menina aproveita pra tirar uma foto da Haruka. Eu não sei muito bem por quê, foi talvez pra provar que ela tá viva, sei lá. Mas ela leva para Taeko, que fica muito brava que a Haruka tá em casa, ela tá bem e ela não vai voltar para o colégio. E as agressões com a Rumi parecem escalar demais, porque começa com ela presa em um armário, a professora vê tudo isso e, de novo, caga legal pra isso. É um momento que eu já tava, nossa, essa professora é muito arrombada. Mas, além de ficar presa no armário, a Taeko também começa a cortar o cabelo dela de uma forma completamente desleixada, deixando sem corte, deixando apenas... a Rumi virou 100% apenas uma boneca pra elas, só que é visível já nesse momento a diferença das agressões da Rumi para as agressões da Haruka. Só que isso ainda não é muito relevante. E enquanto eles estão cortando o cabelo da Rumi, a menina comenta que tem muita raiva da Haruka e faria de tudo contra ela. Inclusive, mataria ela se tivesse oportunidade. Todos os delinquentes ali da sala se olham e ficam surpresos com essa ligação. A Taeko começa a questionar se ela teria coragem de fazer alguma coisa assim, e Arumi afirma que sim. O maior desejo dela nesse momento é matar Haruka, ela faria isso de qualquer jeito, não importa o que acontecesse. E todo mundo ali começa a incentivar essa ideia. Porque até então parece só uma brincadeira muito... alguém covarde falando alguma coisa que nunca vai fazer. Então eles acham engraçado porque eles sabem que a Arumi, ela não vai até o fim. Vai ser uma cena engraçada de ver. A Taeko, ela fica meio... duvidando. Ela não parece apoiar muito esse comportamento, mas ela fala que, se você quer fazer, vamos lá. Então a gente volta para Haruka, que tá com a sua irmã num bosque, e ela acaba encontrando o Mitsuru, que é aquele garoto que defendeu ela, e eles começam a conversar um pouco. Ele tira uma foto da Haruka e da sua irmã, ele fica muito nervoso, porque de acordo com ele, ele nunca fotografou humanos. Então, é a primeira vez que ele tá fazendo isso, e ele parece estar gostando. Pelo menos ele só tá gostando porque agrada a Haruka. Ela deixa sua irmã em casa e vai andar um pouco com o Mitsuru. Ela tem um verdadeiro momento de felicidade, porque até então ela tá ali com um cara que aparentemente ela gosta. Tanto que eles seguram a mão um do outro, eles ficam andando pela cidade, por um rio lá. Super fofo, super filminho romântico, casalzinho, yay. Só que de noite, quando ela tá voltando pra sua casa, ela passa por duas meninas que agrediam ela no colégio. E elas parecem meio assustadas e um pouco em pânico. Elas não conseguem olhar diretamente para Haruka, o que já faz a garota entrar em desespero, porque quando ela olha para o lado, ela vê chamas exatamente na direção da sua casa. A Haruka vai correndo e acaba descobrindo que toda a sua casa pegou fogo. Foi um incêndio tão intenso que consumiu tudo, e consumiu tudo muito rápido, que ninguém que estava lá dentro conseguiu sair. Só que o Mitsuru, ele entra correndo na casa e consegue resgatar a irmã mais nova da Haruko. Só que infelizmente o corpo dela tá 100% queimado e o estado dela é muito grave. Os pais da Haruka falecem e o avô dela acaba se mudando para a cidade para ficar com a neta e cuidar dela por um tempo. E é a partir daqui que a história realmente começa. A cidade ela é completamente coberta pela neve por causa do inverno, e a Haruka só desaparece. Ela não sai mais de casa, ela não fala com ninguém, não importa quem seja, ela nunca mais saiu de casa. Enquanto no colégio, a gente só sabe que a Rumi tinha um desejo gigantesco para matar a Haruka. Só que em que momento ela achou que seria uma boa ideia matar a família da Haruka? E também a gente vê uma pequena mudança na dinâmica do colégio. A Taeko, ela não parece mais ser tão poderosa assim, já que ela parece estar cagando pra todo mundo. Ela só não se importa mais com ninguém, ela tá meio de saco cheio, o que pode ser a culpa. E a Rumi, que era uma vítima até então, acaba assumindo uma posição mais de liderança. Muito tempo se passa até que finalmente Haruka aparece no colégio. Ela não fala com ninguém, ela apenas senta, fica quieta, ela não abre mais a boca, ela simplesmente não fala mais, e todo mundo ao seu redor parece estar com medo dela. Só que isso não impede que as meninas que faziam bullying com ela a chamem para aquele mesmo lixão do começo do filme e acabam confessando o que elas fizeram. Elas falam que sim, foram elas que colocaram fogo na mãe da Haruka. Elas comentam que a forma mais fácil disso acabar é a Haruka se matando,
Porque se ela fizer isso, todo mundo vai ficar de boa, pelo menos na cabeça dessas meninas. E assim, a Haruka acaba caindo de novo naquele lixão. E uma delas, que eu não lembro o nome agora, acaba pulando também nesse buraco. Ela tá prestes a esfaquear a menina com uma faca ou um estilete. Eu não lembro muito bem porque eu tô confundindo com a cena do mangá. Só que no momento que ela vai atacar, a Harumi puxa um pedaço de madeira, algum prego que ela achou ali, e enfia no olho dessa menina. As outras duas pulam ali pra tentar ajudar a amiga, só que elas também acabam sendo vítimas da Harumi, que tá com um estilete. Ela corta os dedos de uma e a outra, ela corta o calcanhar. A Harumi simplesmente moe essas meninas e eu pensei, nossa, a menina ficou desaparecida por uns dias e voltou o Rambo. Porque, meu Deus, ela faz muita coisa. Ela enfia aquele prego no olho da menina de um jeito que eu acho que talvez não seja muito possível fazer, mas eu achei fascinante. O efeito prático aqui foi lindo. E depois ela pega um cano e fica quebrando a cabeça da outra várias e várias vezes, enquanto elas estão desesperadas tentando fugir. Só que elas estão mais afastadas do colégio, não tem ninguém ali e não importa o quanto elas gritem, ninguém escuta. Então a Harumi consegue eliminar todas elas e volta pra casa como se nada tivesse acontecido. Só que no seu caminho de volta pra casa, a Haruka acaba encontrando mais um dos seus agressores, um cara que as meninas tinham comentado que foi ele o responsável, e se ela tivesse dúvida sobre isso, era só olhar os dedos dele porque estavam queimados. Então, mais uma vez, ela pega o seu estiletinho e começa a deslacerar o maluco muito rápido. Os efeitos práticos aqui são incríveis, o sangue espalhado pra todo canto também é fascinante, e ela não mata ele. Ela deixa ele cair de uma ribanceira e ele fica ali jogado na neve, o que já indica que ele vai morrer congelado porque ele tá perdendo muito sangue e tá no meio de uma tempestade muito forte. Então a Haruka finalmente consegue chegar em casa e as aulas no dia seguinte são canceladas por causa da tempestade de neve. Só que no colégio, tá os pais dessas crianças que desapareceram questionando a professora o que aconteceu, afinal aquele foi o último lugar que elas foram vistas. Elas simplesmente desapareceram no momento que eles estavam no colégio, elas não voltaram para casa e a professora não sabe o que falar, ela parece não se importar na verdade, o que eu fiquei bem confusa porque eu achava que ela defendia os valentões, só que aparentemente ela caga para todos os alunos, cagou legal para todo mundo e ela acaba falando que uma das mães é muito otária, o que faz ela levar um tapa na cara, só que ela realmente parece não estar se importando com nada. E nessa turminha aí dos meliantes ainda tem dois malucos que ficam andando com armas pra cima e pra baixo, eles adoram ficar caçando animais, e eles têm certeza de que a Haruka matou seus amigos porque eles simplesmente desapareceram depois de se encontrar com ela. Eles pegam o telefone e ligam para a Rumi, deixando claro que ela pode ser a próxima, para ficar atenta. Dão aquele fique esperta, hein? Porque vem aí. Mais uma vez a Haruka sai de casa sozinha, porque ela quer, ela pode, com seu casaquinho vermelho ela faz o que ela quiser, e acaba entrando na floresta onde esses dois malucos estão esperando por ela em uma armadilha. Eles tentam acertar ela com uma flecha, só que o cara simplesmente erra a mira, e a gente descobre que um deles é completamente apaixonado pela Haruka. Ele quer matar ela pelo simples motivo de que ela não correspondeu a ele, então se ele não pode tê-la, ela não pode mais existir nesse mundo. Só que quando ele pega ela, ele tem certeza que vai conseguir se livrar. Só que a menina, ela puxa um tipo de alicate do seu bolso, ou da neve que tinha caído do seu bolso, e prende no nariz do cara e aperta, assim cortando o septo dele. Deve ter doído muito, mas muito mesmo. Só que como se já não fosse uma dor suficiente, o seu amigo, que é super bom de mira, que tem uma besta, ele mira e acerta a cabeça desse cara, fazendo a flecha atravessar daqui e sair aqui. E ele fica ali super revoltado que, meu Deus, você tentou me matar, só que além disso, você tentou matar a menina que eu amo, e eu que tenho que matar ela. Os dois saem na porrada, a Haruka olha tudo tipo, meu Deus, incrível. Essa parte eu confesso que eu não lembro o que acontece no filme, mas no mangá, esse cara acaba morrendo por óbvio. Ele leva outro tiro do amigo e acaba indo de arrasta pra cima. Já o segundo, ele é atacado pela Haruka diversas vezes e quando ele tá fugindo,
ele acaba pisando em um rio congelado e morre quando cai dentro dele porque ele não consegue achar a saída. E mais uma vez a Haruka volta pra casa muito feliz, muito de boa, como se nada tivesse acontecido, só que seu casaquinho vermelho tá completamente sujo de sangue. O avô dela vê isso e fala: putz, complicado isso aí, vai tomar um banho. A menina vai tomar um banho e tá tudo certo. Enquanto isso, a Arumi, ela tá enlouquecendo demais. E uma coisa que eu não comentei, a Arumi, ela tem uma obsessão gigantesca pela Taeko, a delinquente do começo. Ela chega até a desenhar a própria. E depois dela perceber que seus amigos estão sumindo, ela quer avisar a Taeko que ela tá em perigo. Por isso fica ligando pra ela a noite inteira, só que a Taeko olha isso e fala: meu Deus, não vou atender a ligação dessa otária. E mais um detalhe é que o CD que a Haruka emprestou pra Rumi tá com a Taeko agora, porque ela pegou da menina, e é isso. Então, na manhã seguinte, a Taeko já tá completamente sem paciência, atende a ligação da Arumi, e a Arumi conta que a Haruka tá tentando matá-las. Ela tá perseguindo todos os seus amigos, atacando um por um, e elas devem ser as próximas. E a Taeko fica meio... tá... E quem disse que isso é um BO meu, sabe? Eu não fiz nada. O que não faz muito sentido, porque a gente até então tem certeza que a Taeko estava envolvida. Só que a Arumi, ela meio que quebra nesse momento, porque ela percebe que o tratamento que a Haruka ganha é completamente diferente do que ela ganha. Ela lembra que a Haruka nunca foi machucada fisicamente. Ela era humilhada, só que a humilhação que ela recebia era muito diferente. Era uma coisa muito de boa, assim dizendo. Ela nunca ficou presa no armário, ela nunca teve seu cabelo cortado. Ela era apenas agredida de uma forma mais verbal. Só que a Arumi, ela sempre foi agredida de uma maneira física. Tanto que em uma parte durante o filme, a Taeko acaba pegando a sua lapiseira e crava na mão da Arumi, fazendo atravessar a ponta. E Arumi fica se questionando por que a Taeko odeia tanto a Haruka, só que nunca fez alguma coisa tão pesada com ela. Ela questiona se tudo isso é porque a Haruka roubou a atenção do Mitsuru, que até então todo mundo achava que a Taeko tinha um super crush nele, ela era apaixonada por ele. Só que a Taeko fala: não, nunca foi sobre ele, eu nunca me importei com ele. E a Arumi acaba entendendo o que estava acontecendo ali, então ela fica completamente enlouquecida. Ela rasga o caderno dela, fala que não ama mais a Taeko, rasga os desenhos, joga tudo fora, fica revoltada. E a Taeko, ela tá brava, ela começa a morder a própria mão como uma forma de aliviar a sua dor, porque ela lembra que naquele dia ela realmente não participou. Só que ela não fez nada para impedir que colocassem fogo na casa da Haruka. Ela simplesmente virou de costas e falou: boa sorte, e foi embora. Se ela tivesse falado qualquer coisa nesse momento, eles teriam parado, só que ela não fez nada. Ela se sente na obrigação de ir até a casa da Haruka e leva o CD que ela conseguiu emprestado. E quando ela tá quase indo embora, ela vê a Haruka chegando com seu avô de ônibus. O avô entra e as duas vão conversar. E a gente descobre que há muito tempo, quando a Haruka chegou na cidade, elas eram melhores amigas e as duas iam para Tóquio juntas algum dia. Tanto que a gente também descobre que a Taeko, ela sempre quis fazer estética. Ela que cortava o cabelo da Haruka. Ela sempre teve muito cuidado com essa menina. Isso até o dia que o Mitsuru se declarou para ela, o que fez todo mundo achar que ela odeia a Haruka por causa do Mitsuru. Só que mais uma vez ela deixa claro que não, o Mitsuru não tem nada a ver com isso, porque obviamente ela tem um crush gigantesco na sua amiga, mas ela não fala isso com todas as letras. Elas ficam muito tempo ali conversando sobre si, e quando ela tá indo embora, ela volta, começa a chorar, se joga nos pés da Haruka, falando: meu Deus, me desculpe, eu sinto muito, eu não queria que isso tivesse acontecido. E a Haruka: tudo certo. Ai, eu torci tanto por elas. A partir desse momento eu tava apenas torcendo para elas ficarem juntas, eu não me importava com mais nada. Eu só queria que elas terminassem juntas. Só que a Taeko, toda de branco, andando na neve, acaba sendo atacada pela Arumi. A Arumi simplesmente está completamente enlouquecida e começa a esfaquear a mão da Taeko várias e várias vezes. A Taeko apenas pensa que ela nunca mais vai poder segurar uma tesoura com aquela mão.
Então, o sonho dela meio que morreu ali, de ser esteticista e de cuidar das pessoas da forma que ela quer. Só que ela consegue meio que revidar a Arumi, mas mesmo assim ela acaba perdendo e fica jogada na neve enquanto a Arumi vai embora. Ah, uma parte que eu não comentei é que a Taeko, ela quer ir pra Tóquio, só que os pais dela são muito contra isso. Por isso, quando ela teve a sua mão completamente destroçada, ela tem certeza que a vida dela vai se resumir a ficar naquele vilarejo pra sempre e ela nunca vai conseguir realizar os sonhos dela. Ela vai ser exatamente o que o pai dela quer que ela seja. Mais uma vez, chegamos no colégio e os pais estão muito revoltados, todos eles querendo saber o que aconteceu com o filho deles, porque não tem nenhuma resposta, eles estão desaparecendo todos os dias, ninguém tá voltando pra casa. E a professora, mais uma vez, apenas ignora legal todo mundo, só que a gente descobre que há muito tempo no colégio ela era meio que a Haruka. Ela sofria muito bullying e ela tá vendo tudo isso refletido agora na imagem dos pais dos seus alunos. E ela via isso quando ela estava em sala de aula. Ela via que seus alunos eram as pessoas que faziam bullying com ela. E nesse momento que ela simplesmente enlouquece, ela sai correndo e acaba sendo... Eu não sei qual seria a palavra, ela acaba sendo moída por um carrinho que tira neve, ele faz... Eu não sei o que acontece com você, talvez ela tenha sido moída, que daí sangue pra tudo que é lado. Cena linda. O sangue mancha todo o cenário, lindo. E a gente vai pro Mitsuru, que é o garoto apaixonado pela Haruka. O avô da Haruka havia pedido para ele cuidar dessa menina, independente do que aconteça, e ele falou que sim, ele vai cuidar dela, não importa o que aconteça, e ele vai pra Tóquio com ela. Então, ele comunica à sua avó de que, vó, estou indo para Tóquio, você, idosa, fique aí sozinha. Eu vou com a minha amada. Beleza. Então ele liga pra Haruka falando, vamos pra Tóquio, tá tudo certo, eu vou me mudar com você. Isso que a Haruka responde, putz, mas eu não vou pra Tóquio, meu anjo, eu vou ficar aqui com a minha família, minha irmã tá no hospital, um rolê, eu vou ficar aqui, não vou pra Tóquio, mas sucesso pra você, um beijo. E lembra de ir pro colégio que você tanto quer ir. Só que não tinha nenhum colégio que ele queria ir. Ele queria estar apenas perto da Haruka. O que voltamos para a casa do Mitsuru e vemos o garoto completamente coberto de sangue. Porque, aparentemente, a sua avó foi contra a sua decisão. Então ele fez uma coisa bem legal que foi deitar a senhora no soco. E a idosa comenta que ele fez exatamente o que ele fez com seus pais. A gente descobre que ele vem de um lar complicado em que seu pai batia na sua mãe e para defendê-la, ele meio que matou o pai no soco. Só que depois de defender a sua mãe, ele também aproveitou e já matou a mãe também no soco, porque uma pessoa equilibrada. Então, ele decide que, já que a Haruka não quer vir comigo, eu vou ter que dar um motivo. E o motivo é o quê? Batendo no avô dela. Então a gente tem isso, a gente tem a Rumi completamente surtada, porque a Taeko, que era a paixão dela, estava apaixonada pela Harumi, e o Mitsuru completamente surtado, porque a Haruka não quer ir pra Tóquio com ele. Enquanto isso, a Haruka tá vivendo a vida dela, tá de boa, e tá indo no hospital visitar a sua irmã, quando ela descobre que o seu avô tá sendo internado porque alguém bateu nele. Eu não tinha que estar rindo disso. E também no hospital, a Arumi tenta matar a irmã da Haruka, só que a Haruka chega a tempo, elas brigam um pouco e a Arumi foge. Então ela encontra o Mitsuru na floresta, com a mão coberta de sangue, ele fala, não, esse daqui não é o sangue do teu avô não, é o sangue da minha avó. E ela, pô, legal, maneiro. E a Arumi aparece, que tenta atacar a Haruka, só que o Mitsuru defende a Haruka, deitando a Arumi no soco também. E fica nisso, só que a Haruka tenta atacá-lo. Esse final é muito confuso, é todo mundo se atacando, todo mundo saindo no tapa. A Arumi apanha, o Mitsuru apanha, a Harumi apanha, e termina com a Arumi pegando uma flecha e enfiando no olho do Mitsuru, porque ele é completamente maluco, desequilibrado. Ele é 100% maluco. E o filme acaba com a Haruka caindo na neve, indicando que ela morreu. Mas a gente corta para alguns meses depois e a gente descobre que só a Taeko sobreviveu, só ela vai se formar. A escola já tinha pouca gente e terminou com menos gente ainda se formando. Eu fiquei o filme inteiro pensando, nossa, elas vão terminar juntas, dá pra botar todos os crimes nas costas da Arumi ou do Mitsuru. Dá pra
dá um jeito aí, elas vão ficar juntas, elas vão ficar bem, ninguém vai ser preso, tá tudo certo. Só que não, terminou com a Taeko sozinha e todo mundo foi de arrasta pra cima. Esse é um filme muito bom, eu me diverti muito vendo ele porque é um tema que eu gosto. Jovem saindo na porrada, sempre tô feliz. E também porque ele tem muito efeito prático. Mas diferenças que tem do filme para o mangá. O mangá, ele acaba desenvolvendo muito mais a professora, o que não acontece no filme. O filme ele fica bem vago e só no final você descobre quais são os motivos da professora estar fazendo tudo que ela faz. Ela tem esse medo gigantesco dos seus alunos porque eles lembram completamente os seus amigos do colégio que faziam bullying com ela todos os dias. Era uma coisa muito pesada, uma coisa que mexeu muito com ela. Então, ela sempre no mangá tá meio que se forçando a ser amiga dos alunos e não uma professora. Tanto que ela quase participa do plano porque ela tá ali na rodinha, só que os alunos falam: meu Deus, sai daqui, mulher, você é idosa, vaze. Lembrando, ela não é idosa, é só a visão dos seus jovens. Mas ela sempre tá buscando uma aprovação muito grande da Taeko, porque a Taeko lembra ela a menina que mandava no seu colégio. Então ela precisa dessa aprovação, o que acaba resumindo na professora apanhando diversas vezes da Taeko. E no final, quando ela tá enfrentando os pais dos alunos, no filme ela ficou bem controlada, ela só dá umas risadas, enquanto no mangá ela chega a furar os olhos de um dos pais e também ela arranca o lábio inferior de um dos pais antes de se jogar na frente do limpador de neve lá. Eu gostei muito mais da professora no mangá, embora o filme inteiro eu passei me questionando sobre essa professora, o que foi muito legal, mas eu gosto mais do mangá porque ela simplesmente surta 100% no final. Mas a mudança mais notória é o final. Enquanto no filme a Taeko sobrevive e ela é a única pessoa que sobreviveu de toda essa história, no mangá a única pessoa que sobrevive é o avô da Haruka. Ele tenta voltar pra Tóquio e ele tá conversando com a sua neta, falando que sente muito porque ele não percebeu o que estava acontecendo, que ele se sente mal, porque o tempo todo, desde que ele chegou na cidade, ele só ignorou os sentimentos da Haruka. Ele via que ela estava sofrendo, só que ele não conseguia falar com ela sobre isso. Então a gente descobre que ele tá falando apenas com uma lembrança dele, porque a Haruka e a sua irmã faleceram, e todos os jovens também faleceram. A Taeko, ela não sobrevive no mangá. Eu tenho quase certeza que ela também foi pega pelo caminhão do que limpa o gelo lá. Só que eu não lembro, ou só a Harumi deixa ela pra morrer mesmo, ela morre congelada. E eu gosto muito da dinâmica da Taeko e do Mitsuru, que é uma coisa muito óbvia desde o começo, só que é tão clichê que você não consegue ligar que é uma coisa óbvia. Porque a Taeko, ela realmente nunca agrediu a Haruka. A gente sempre vê ela de longe, apenas sendo a pessoa que tá meio que mandando em tudo ali. Só que isso acaba ligando a gente com essa imagem de valentão, que nunca realmente tem coragem de sujar suas próprias mãos. Ele tem gente pra fazer isso pra ele. Então realmente parece que a Taeko só tá ali sendo a pessoa que tá mandando em tudo, só que ela é covarde demais pra se machucar ou pra manchar suas mãos. O que faz você meio que ignorar que ela pode não tá querendo machucar Haruka, o que é realmente real. Porque assim que muda a vítima, quando a gente tem Arumi como a vítima, ela não faz nenhuma cerimônia, ela machuca Arumi com muita frequência. Ela bate na Arumi, ela também bate na professora, ela bate em todo mundo que incomoda ela. Só que ela nunca tocou nenhum dedo na Haruka, o que fica bem óbvio o que ela sente. Ela realmente é completamente apaixonada por ela. No filme, eu não lembro se acontece isso, eu tenho quase certeza que não, mas no mangá, a Taeko chega a falar pra Haruka ficar longe do Mitsuru. Parece que ela tá falando isso porque ela tá com inveja, porque ela tem um crush no Mitsuru, só que ela comenta que não é sobre isso. Ela manda a Haruka ficar longe desse cara, porque ela já viu ele demonstrando afeto, e a forma que ele tem para demonstrar afeto é um pouco distorcida. Então provavelmente a Taeko sabe o que aconteceu com os pais do Mitsuru, ou eles já se envolveram de alguma forma muito rápida, e ela viu esse lado mais agressivo dele. O Mitsuru também é muito fascinante porque ele é 100% aquele estereótipo do cara que quer proteger a sua namorada independente do que aconteça. E a gente acaba romantizando isso
sem perceber que tudo que ele tá falando é: meu Deus, você é um pouco estranho e eu tenho medo de você. Porque desde o começo ele fica em cima da Haruka, falando que vai proteger ela de tudo, ninguém vai tocar nela, e um monte de coisa que realmente tem uma conotação muito fofa. Mas quando você revê o filme, você vê que ele tem uma coisa muito possessiva nele, uma coisa estranha. No mangá eu acho que é muito mais visível, no filme fica mais suave, e é interessante ver a forma que vai escalando esse sentimento de posse dele. Essa acaba sendo muito uma obra de como uma família acaba refletindo na vida de um jovem. Todos ali meio que tem uma família quebrada de alguma forma. Uma das garotas que faz bullying com a Haruka, ela tem um pai alcoólatra que não liga pra ela de forma nenhuma. Tanto que tá uma puta nevasca, ele obriga a menina a sair de casa para comprar cerveja pra ele. E tudo isso acaba refletindo no comportamento agressivo que ela tem no colégio. Arumi, ela já é muito mais fascinante porque ela tem alguma coisa a mais. Ela tem essa paixão gigantesca pela Taeko, exatamente igual a professora. Ela tem uma obsessão tão grande que a única coisa que importa pra ela é a aprovação da Taeko. Ela não se importa com nada. Tanto que ela coloca fogo nos pais da Haruka apenas buscando uma aprovação da Taeko. Ela faz tudo isso apenas porque ela sente que só vai ser feliz quando tiver essa aprovação da sua diva ali. E realmente a dinâmica toda desse filme é muito boa, todos os personagens eles são interessantes de certa forma, embora alguns não tenham tanto tempo de tela, mas a gente vê como esses lares quebrados acabam influenciando 100% na vida dessas crianças, como a forma que todos eles foram criados acaba refletindo nos seus comportamentos agressivos e como essas agressões constantes podem acabar quebrando por completo a mente de alguém, como aconteceu com a professora, que mesmo sendo uma adulta, ela ainda tem medo da própria turma, porque ela só não superou o que aconteceu no ensino médio. Uma coisa que eu também amei é como parece que os personagens são contaminados pelo sangue. Quando a Haruka ataca eles, o sangue cobre eles da cabeça aos pés muito rápido, e todo o contraste com a neve só torna tudo muito melhor. Mas tem toda essa trilha fria e melancólica de inverno que se torna mais quente quando ela ataca. E um detalhe muito interessante do filme que não tem no mangá é como o Mitsuru foi o único personagem que não foi manchado pelo sangue. Ninguém fez ele ser manchado pelo sangue. A primeira vez que ele teve contato com esse líquido vermelho foi quando ele beijou Haruka, o que significa que ele mesmo permitiu que isso acontecesse, o que era um grande sinal de que, meu Deus, ele é perigoso porque ele aceita que o sangue esteja contaminando ele. É um conceito bem complicado de explicar, na verdade, agora pensando, e quando tem um gato no meu colo, fica mais difícil ainda pensar, porque ela é muito fofa. E como eu disse, eu vou deixar um possível link que talvez tenha um filme e um mangá para quem quiser ler, mas eu acho que é isso, porque agora tem um gato no meu colo, eu não consigo pensar em mais nada, eu não sei mais fazer uma análise, porque eu só quero apertar o meu gato. Então, eu acho que é isso, né? Até!